E pessoal que for entrando, a gente vai pegando aí, vão participando. Essa aula vai ficar gravada, e a gente vai compartilhar depois no YouTube, né? Isso é bom porque quem não consegue participar no momento, na hora, consegue participar depois, né? Consegue assistir depois e ter esse conteúdo aí. Então, sejam bem-vindos a essa aula de soluções naturais. Eu me chamo Jordana Gribler, sou consultora de bem-estar da Terra e eu quero compartilhar aqui com vocês as dúvidas. Na verdade, essa aula é uma aula bem para iniciantes, para pessoas que estão começando o seu negócio, né, ou começando a utilizar os óleos essenciais. Porque uma coisa que acontece muito frequente, e aconteceu comigo e acontece com as pessoas quando elas estão começando, eu vou tirar aqui o compartilhamento, para que vocês possam me ver. Deixa eu ver aqui. Cancelar o compartilhamento por enquanto, para que vocês possam me ver. Opa! Aqui. Não consegui. Então tá, deixa assim. Estão me vendo, né? Acho que sim. Tá. Ok. É uma coisa bem comum quando as pessoas começam a utilizar os óleos essenciais, ter essas dúvidas, né? Como utilizar, né? O que é seguro, o que não é seguro utilizar. E o que a gente vai fazer aqui, que eu vou fazer aqui, é compartilhar as coisas que eu fiz no início e as coisas que eu aprendi durante esse tempo que eu tenho, né, como consultora, como usuária dos óleos essenciais, porque a primeira coisa que a gente faz antes de se tornar uma consultora é realmente viver isso, né, utilizar os óleos essenciais no dia a dia, ter as nossas experiências e começa a gente normalmente quando a gente começa a ter as nossas experiências, a gente quer compartilhar isso com todas as pessoas, a gente quer que as pessoas saibam que existem óleos essenciais, o que eles fazem de diferença na nossa vida e como a gente pode abençoar a vida de outras pessoas com óleos essenciais. Então, o que acontece? A gente quer compartilhar com todo mundo, mas ao mesmo tempo a gente tem alguns medos, né? Então, chegou a minha caixa de óleos, uma caixinha aqui. E agora, o que eu faço, né? Acho que todo mundo já se perguntou, né? Já passou por isso. Chegou a minha caixa, chegaram os meus óleos, e agora? O que eu faço com todos esses óleos que estão aqui? E agora, os óleos essa caixa vem 12 óleos, né? Então, a gente tem infinitas possibilidades. Por quê? 12 óleos não são 12 opções, não são 12 possibilidades, são muitas possibilidades, porque quando a gente une um óleo essencial com outro óleo essencial, eu sempre uso essa expressão, né, de que com os óleos essenciais, 1 mais 1 não é 2, né, 1 mais 1 é uma vasta opção, né? Ele multiplica as nossas possibilidades de uso. Ontem, ainda na live, eu estava falando sobre a combinação do peppermint, limão e lavanda, né? Eles são os 3 principais óleos que a gente precisa ter em casa, que qualquer pessoa precisa ter em casa, porque com esses 3 óleos a gente tem infinitas possibilidades de utilizar eles para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para ajudar a nossa família, para cuidar dos filhos, né? Tantas coisas que a gente pode fazer só com esses 3 óleos. Então, quando a gente tem o nosso kit,
E chega o kit, ele, ó, tem 12 óleos, então as possibilidades, elas se multiplicam ainda mais. E é isso que a gente vai compartilhar aqui hoje. Então, eu vou voltar aqui e compartilhar minha tela com vocês. Por quê? Porque eu quero mostrar algumas dessas possibilidades para vocês aqui hoje. Então, essa classe é a nossa classe de soluções naturais. Tá? Eu falo sobre os óleos essenciais há praticamente 3 anos. Esse aqui é o meu motivo de trabalhar com óleos essenciais, é o meu motivo de estar aqui compartilhando, porque eu quero que outras pessoas tenham essa bênção, né, de ter a liberdade de escolher como cuidar da sua família. Então, essa é a minha família, e essa pitoquinha aqui é o meu principal motivo de ter chegado até os óleos essenciais. Ela tinha 4 anos quando eu conheci os óleos essenciais, hoje ela tem 7. E ela foi o motivo de eu ter ido atrás de algo natural para cuidar da minha família. A Carol, ela sempre teve problemas respiratórios, e ela tinha esse último ano antes de antes de eu começar a utilizar os óleos essenciais com ela, eu passei 1 ano tratando a bronquite asmática dela com tudo que foi medicamento que eu pude, que a pediatra indicava. Tudo que ela indicava, eu ia atrás e eu fazia. E chegou um momento que eu comecei a questionar, porque já faziam 4 anos, né? Desde que ela nasceu, ela tinha bronquiolite, ela teve vários problemas respiratórios. E desde que ela nasceu, eu tratava ela com, né? Eu fazia todos os tratamentos que a médica indicava, e ela não podia nem tomar a vacina da gripe, que ela ficava mal. E aí, o que acontecia? Eu tinha que estar sempre atrás de um novo tratamento. E isso foi o que me levou a me questionar sobre o que eu estava fazendo, né, enchendo minha filha de medicamento, porque todos os meses que ela ia na consulta e o tratamento não estava dando certo, a gente tinha que trocar o tratamento, e a minha caixa de medicamentos, a minha farmacinha, ela não parava de crescer, e eu pensava que tinha que ter um jeito de eu conseguir cuidar da minha família, cuidar da saúde da minha filha, sem ficar enchendo ela de medicamentos. Tinha que ter um jeito, eu perguntei para a pediatra dela, tem que existir uma forma de eu aumentar a imunidade dela, ajudar a imunidade dela a ficar mais forte, o corpo dela ficar mais forte e ficar mais resistente contra essas trocas de temperatura, os vírus, enfim, tudo que afetava, né, a saúde dela. E por fim, eu encontrei, né, a médica disse que eu podia utilizar tratamentos naturais, mas que a homeopatia, que era o que ela estava me indicando no momento, ele não era algo que fosse um tratamento que fosse dar um resultado muito rápido. Ela disse, olha, pode demorar meses, inclusive pode levar até mais de ano para realmente tu ter um resultado eficaz, né? E ela não precisa mais fazer uso de medicamentos, porque nessa época ela já fazia uso de bombinha. E para quem tem doença respiratória, quem tem criança, quem usa a bombinha, sabe que começa a ficar, né, criar uma certa dependência da bombinha. E eu tinha muito medo disso. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui pesquisar, fui para a internet, eu pesquisei, tudo que me diziam de chá, de planta, de qualquer coisa, eu fazia, cebola, tudo que vocês imaginam aí de coisa que, receita caseira que indicam, eu tentei. E um dia, conversando com a Karina, ela falou que ela estava usando os óleos essenciais e que ela tinha conseguido melhorar, né, o mesmo problema que o respiratório que o filho dela tinha, era bem parecido com o que a Carol tinha. E eu disse, bom, então acho que está na hora. Eu fui resistente, eu fiquei algum tempo pesquisando sobre os óleos essenciais antes de utilizar, porque, primeiro, os óleos essenciais da doTERRA não estavam no Brasil, eu tinha que importar, trazer dos Estados Unidos, não era barato, e eu queria até
eu queria ter aquela certeza de que ia funcionar. Eu acho que todo mundo tem isso, né? Passa por esse momento quando a gente conhece os óleos essenciais. É o tipo, é bom demais para ser verdade. Algo natural que funciona, né? E que vai ter um alívio rápido dos sintomas, vai te ajudar a retomar a imunidade, aumentar a imunidade, tudo isso que essa, tudo como a gente diz, aquela promessa, então, resistente no momento, no primeiro momento, mas depois eu aceitei e me rendi aos óleos essenciais, né? E foi quando eu experimentei, então, os óleos essenciais pela primeira vez. Eu comprei pela primeira vez no meu kit. E quando chegou ele, eu pensei, o que, que eu vou fazer com isso? E aí eu comecei a abrir um frasco, abri lavanda. E aí eu cheirei muito forte, pensava, nossa, muito forte. Tá, eu achava tudo muito forte. Acho que todo mundo que experimentou óleos essenciais pensa, né? Nossa, que cheiro forte. Né? Aquela primeira impressão que a gente tem é que o cheiro é muito forte. E aí a gente entende por que eles vêm em frascos tão pequenos, né? E por que a gente acha que ele não vai funcionar, né? É muito pouquinho, né? Ah, é muito pouquinho. E aí a gente começa a experimentar e a gente vê o quanto eles são poderosos e por que a gente precisa tão pouco, né? Uma das coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês, né, para quem está começando, para quem não sabe, quem veio a primeira vez aqui, quem está a primeira vez ouvindo falar sobre óleos essenciais, é que eles são substâncias que são tiradas da natureza, né? E por isso é um dos motivos que leva a gente a acreditar que é muito bom para ser verdade, ter uma coisa natural que vai ajudar no nosso organismo a ficar forte e nos proteger, né? Mas por que que eles funcionam? Por quê? Porque eles são totalmente naturais, eles conversam com o nosso corpo. Eles têm uma química natural que reage com o nosso corpo. E eles vão conversar de uma forma tão natural e tão perfeita que o óleo essencial ele vai fazer ele vai rastrear o nosso corpo, vai rastrear dentro do nosso DNA o que ele precisa trabalhar. Às vezes ele vai trabalhar algo que a gente nem sabia que a gente precisava. Já aconteceu, já deve ter acontecido com vocês, com quem já usa óleo essencial, de usar um óleo para alguma coisa e notar que melhorou algo que você nem estava pensando que poderia utilizar o óleo essencial, né? Aconteceu isso comigo. No início eu usei On Guard, né? Eu peguei o On Guard, como eu queria que a minha filha tivesse imunidade forte, eu passava todas as noites On Guard neles. Então eu passava na sola dos pés e aí massageava os pés, né? Diluía um pouquinho no óleo de coco, massageava os pezinhos, passava nos pezinhos. E alguns dias depois, meu filho e a minha filha, os dois mais velhos, eles tinham verrugas nos dedos dos pés. E eles disseram, mãe, a minha verruga caiu. E aí, o que que aconteceu? Eu disse, ué, que estranho, né? A gente já tinha feito o tratamento, já tinha usado alguns medicamentos para isso, e nada funcionava. Tipo, melhorava um pouco, diminuía, mas não sumia, né, a verruga. E aí, o que aconteceu? Eu fui pesquisar, né, e até comentei com a Karine, ela disse, sim, o On Guard, ele é ótimo para isso, para verrugas, para tirar verrugas. E eu disse, oh, isso é muito melhor do que eu esperava, né? A gente começa a utilizar para um propósito e a gente vê que ele acaba melhorando outras coisas que a gente nem estava esperando. Os óleos essenciais, eles são de 50 a 70 vezes mais poderosos que as próprias ervas. Por quê? Porque o óleo essencial é a alma da planta, né? Aquilo que tem de mais puro. Quando a gente aperta uma folhinha de hortelã, a gente sente aquele cheiro, né, da hortelã, que é o cheiro do óleo essencial. E a gente já sente que é forte. Na folhinha, aquele óleozinho, quando a gente aperta a folhinha, aquele óleozinho é o óleo essencial, né? Só que a gente precisa de muita planta, muitos quilos da planta, da folha, da hortelã, para a gente ter alguns ml de óleo essencial. Então,
Quando a gente espreme a folha, a gente está apertando as vesículas, aquelas gotículas que ficam ali, que é a proteção, né? O óleo essencial, ele é a proteção da planta. Todas as plantas, elas existem um óleo essencial nelas, porque é a proteção da planta contra o tempo, contra o frio, contra a chuva, contra os agentes externos. Então, por isso que eles funcionam no nosso corpo, porque eles também funcionam protegendo o nosso organismo, tá bom? E aí, a gente traz ele como eles aqui, e que a gente quer levar isso adiante, que eles são um caminho, né, para a gente cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família e proteger de uma forma de prevenção, um cuidado antes, né? Hoje ainda fiz uma publicação no meu Instagram, porque as pessoas, elas têm o costume de estarem questionando a gente, né? Todos os dias a gente tem perguntas ali no grupo de consultores, no grupo de clientes, pessoas chamam no inbox, querendo saber um óleo essencial para uma doença. E a gente precisa pensar, mudar o nosso mindset. A gente tem que começar a mudar o nosso comportamento, os nossos hábitos e começar a cuidar da nossa saúde antes de a gente ficar doente. E essa é a proposta quando a gente traz óleos essenciais para um cuidado da família. De a gente cuidar da nossa família antes, cuidar da nossa saúde antes de ficar doente. Eu falei aqui que eu tive uma experiência maravilhosa com a minha filha, né? Antes de quando ela estava doente. Eu busquei essa alternativa porque ela estava doente. Mas hoje eu fiz ele serviu de suporte. Ela estava fazendo um tratamento e ela teve, né? Ela teve uma ótima recuperação usando os óleos essenciais junto. Então, hoje a gente faz o quê? A gente não trata as doenças, a gente previne as doenças. Né? A gente, aqui em casa, é muito difícil de ficar doente, porque a gente usa os óleos essenciais de uma forma a prevenir, né? A dar suporte para o nosso corpo, e não como remédio, como um tratamento. Se a gente tem alguma coisa, claro, a gente pode utilizar ele num suporte, mas o ideal é que a gente mude a nossa mentalidade, que a gente mude essa nossa visão dos óleos essenciais. O óleo essencial, ele vai ajudar, sim, ele vai mudar o nosso estilo de vida. A gente vai querer cuidar mais da nossa saúde. É um estilo de vida usar óleos essenciais, né? E aí, eu trago aqui as principais diferenças entre óleos essenciais e essências, porque às vezes as pessoas, quando começam a utilizar óleos essenciais, é muito comum as pessoas acharem que o óleo essencial é um cheirinho, ou ele é né? Ou chamam de essência. Ele é considerado um óleo essencial porque ele tem essa parte, né? Um pouco gordurosa, mas ele não chega a ser um óleo vegetal, ele não chega a ter gordura em si. Ele lembra um óleo, né, um óleo vegetal, mas ele não é. Ele é totalmente volátil, tanto que a gente passa na pele e alguns minutos depois ele evapora. Vocês já devem ter tido essa experiência, né, de utilizar o óleo essencial, de passar na pele e daqui a pouco ele sumiu. Por quê? Porque ele é volátil, ele evapora. Então, os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas, como eu já falei, ele tem mais de 100 compostos químicos diferentes, por isso que nunca um óleo essencial mais um outro óleo essencial vai ser, como eu falei, né, 1 mais 1 é 2. Ele tem muitas outras propriedades quando quando a gente junta eles para utilizar no dia a dia. E aqui eu quero falar de uma forma bem simples, né? Eu não vou trazer aqui nada de química, de monoterpenos, cetiterpenos, linalol, essas coisas todas que é difícil. Aqui, o meu propósito é trazer as coisas de uma forma bem simples, bem clara, para que fique fácil de vocês entenderem que qualquer pessoa pode utilizar óleos essenciais. Quanto mais a gente usa, mais a gente vai estudando e pesquisando, mais a gente vai entendendo como funciona a química dos óleos. Por que que, né, um óleo tem mais monoterpeno? Por que que eles têm mais linalol? Por que que ele tem mais geranol? E como isso funciona no nosso corpo? Mas isso não é o mais importante aqui. O mais importante é a gente entender que eles são compostos químicos naturais, e essa química natural dele que conversa com o nosso corpo. E essa química natural dele tem essas propriedades terapêuticas. E é isso que vai fazer com que o nosso corpo se
fortaleça nossos sistemas, né, tenha força e eles possam melhorar o seu desempenho e voltar, muitas vezes, a um desempenho mais natural possível, né? E aí a gente fala, né, dos órgãos, nosso sistema respiratório, nosso sistema digestivo, como que a gente pode fazer para que ele fique mais saudável, né? Então a gente busca isso. Tem um custo mais elevado que a essência? Sim, com certeza, né? Uma essência, ela é uma diluição e normalmente ela é um produto sintético, né? Ele é uma formulação feita à base de composições químicas, né? De produtos químicos. Então, às vezes elas são misturadas com óleos minerais ou com outras substâncias, são diluídas, e aí elas têm realmente um baixo valor. Por quê? A gente sabe que se eu pegar um óleo essencial desse e diluir num óleo carreador e colocar num frasco e vender nessa mesma quantidade, eu posso vender ele muito mais barato, porque o óleo vegetal ele é muito mais barato do que um óleo essencial. Então, eu posso pegar um óleo de coco e diluir, fazer um roll-on, né? E vender muito mais barato do que se eu comprar um óleo essencial puro. E aí as pessoas se enganam achando que elas vão na farmácia e elas vão comprar um vidro de óleo essencial de 10 ml por R$ 20. Né? Não existe isso, né? A gente sempre, eu costumo dizer que não existe almoço grátis. Se a gente quer algo de qualidade, algo bom, a gente precisa pagar o preço. E aí a gente vai ver a diferença quando a gente utiliza os óleos essenciais puros e quando a gente pega um óleo essencial que ele não tem uma procedência, quando ele tem uma diluição, ele é muito mais fraco, né? A potência dele, ou a forma como ele vai agir no nosso organismo vai ser muito diferente, muito mais fraco, né? Aí a gente tem uma composição no óleo essencial. Para um óleo essencial ser um óleo essencial de qualidade, ele tem que ser realmente 100% puro, ele tem que ser vendido em frascos escuros, né, para garantir que ele vai não sofrer alteração, né, por conta do calor da radiação solar, da luz, e o aroma dele é muito mais duradouro, né, do que um aroma sintético, tá bom? Principais usos dos óleos essenciais, né? Eu gosto muito, né, de falar do uso dos óleos essenciais na psicoaromaterapia, né? Quando eles funcionam no nosso emocional, né? Quando eles mudam o nosso estado de espírito, quando a gente inala um óleo essencial cítrico, existe um componente em todos os cítricos que faz com que ative o nosso sistema límbico, né, através do nosso nariz, das nossas narinas, ele vai para o nosso cérebro, em segundos ele está no nosso sistema límbico, e ele faz o quê? Ele ativa os nossos hormônios do bem-estar. E aí, por que os óleos essenciais nos ajudam, os óleos essenciais cítricos nos ajudam a nos sentirmos melhores? Por causa disso, né? Por que a gente muda o nosso estado de espírito? Porque a gente, né, o nosso ânimo, porque o óleo essencial cítrico, ele faz isso, ele ativa os nossos hormônios da felicidade, do bem-estar, então ele ajuda a gente a ficar mais animado, né? Outras experiências que a gente pode ter e outros usos, né, além dos benefícios terapêuticos que a gente tem com os óleos essenciais, a gente pode usar eles também na preparação de produtos de pele, nas preparações, que eu adoro fazer isso, na preparação de alimentos, também a gente pode usar eles como um aroma natural, ao invés de a gente utilizar temperos, né, temperos que a gente compra, né, industrializados, a gente pode utilizar eles, então, nessa substituição. E aí é um jeito que a gente consegue perceber muito a diferença do que é natural, do que é puro, do que é 100% puro, para um tempero industrializado. E a gente precisa, às vezes, compra os quadradinhos, né, os saquinhos de tempero, e a gente coloca um saquinho todo ali para dar um gosto, um sabor na comida. E quando a gente vai colocar os óleos essenciais, por exemplo, o óleo essencial de orégano, que é um óleo que a gente pode utilizar como tempero na comida,
uma gota de óleo essencial de orégano é muito forte para temperar uma panela de molho, por exemplo, né? Uma preparação. Então, eu costumo usar ele, mas uso com aquela técnica do palito, que você coloca o palito na boca, né? Aqui no conta-gotas, molha só o palito e coloca no molho, na preparação, na comida que você está fazendo. Porque ele é tão forte que o sabor dele predomina sobre todo o resto da comida e você não sente mais gosto de mais nada, né? Só o gosto do óleo essencial. E cuidados também que a gente pode usar para a saúde e para o nosso bem-estar, né? Como substituir produtos de limpeza. Vocês já pensaram nisso? O quanto a gente se intoxica, né? O quanto intoxicamos o nosso organismo com os produtos de limpeza, com produtos, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, com desodorante, com maquiagem, com perfume. Então, quantas coisas a gente pode fazer à base dos óleos essenciais? Tá? Isso pode ser um tema de uma outra aula, né? A gente fazer só preparações, só de OIs, né? Que as pessoas gostam muito de fazer, né? As coisas que a gente faz em casa, né? Faça você mesmo. E substituir esses produtos químicos no nosso dia a dia. E aí, por que a gente fala tanto, né, de pureza? Por que usar os óleos da terra? Por que a gente indica os óleos da terra? Né? Então, quando a gente está falando de óleos essenciais puros, existem poucas marcas no mercado disponíveis com óleos, né, vendendo realmente óleos essenciais puros, tá? Como eu já falei antes, muitas marcas, muitas empresas, e aí está um dos problemas da humanidade hoje, né? Eles querem tirar vantagem, então eles usam, né? Fazem diluição, misturam com outros óleos e as pessoas compram eles como se fossem coisas puras. Um óleo essencial puro, realmente, para ele ter um padrão de qualidade, de pureza, ele precisa passar por alguns testes. E a doTERRA, ela é a única empresa que tem criou esse padrão e ela passa por essa certificação total de pureza garantida. Então, os óleos essenciais da doTERRA, eles têm um alto padrão de qualidade. Eles não são só puros, eles são totalmente orgânicos, eles são produzidos em locais próprios. Né? A doTERRA, ela tem uma preocupação, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre Healing Hands, sobre, né, essa parceria que eles fazem com os produtores, em que a doTERRA faz essa parceria com os produtores lá onde tem o melhor óleo, onde tem o melhor solo, o melhor clima para plantar aquele óleo essencial, para obter aquele óleo essencial, né? A lavanda, por exemplo, da doTERRA, ela é extraída na Bulgária, né? Aqui no Brasil, a gente tem a extração do copaíba, porque em nenhum lugar do mundo tem uma copaíba tão boa, né, com tantas propriedades terapêuticas quanto a copaíba que a gente tem na Amazônia. Os cítricos, né, inclusive o próprio limão siciliano, ele está sendo extraído, a doTERRA tem uma parceria aqui em Montenegro com a Biocitrus, que é uma empresa que eles estão produzindo boa parte dos óleos cítricos da doTERRA, e é onde eles conseguiram ter o óleo essencial de limão siciliano, que normalmente, né, ele é extraído da Sicília. A gente consegue ter aqui no sul do Brasil um óleo essencial tão bom quanto, até mais, com mais propriedades do óleo essencial que vem da Sicília, né, o limão siciliano que vem da Sicília. E por quê? Por causa do nosso clima, por causa da nossa terra, por causa de tudo isso que eles conseguem proporcionar para as árvores, para as plantas aqui, e que consegue ser um óleo tão puro, com tantas propriedades terapêuticas tão boas quanto o óleo essencial, né, de limão tirado da Sicília, né? Então, isso é muito legal quando a gente começa a estudar e começa a compreender que não é só eu plantar a lavanda ali no fundo da minha casa e pegar a planta ali e tirar o óleo essencial dela, né? É todo um cuidado, desde o solo, da preparação, do clima, do tempo certo de colher, o momento certo, a estação certa. Então, todo esse cuidado para que tenha um alto grau
de terapêutico nos óleos essenciais, né? Então, tudo muito num padrão de qualidade muito elevado. Então, por isso a gente fala com segurança de que nós, usando os óleos essenciais da doTERRA, a gente vai ter realmente um resultado muito bom, né? Muito perto daquilo que a gente realmente lê quando a gente olha estudos de óleos essenciais, quando a gente fala, né, quando eles falam sobre terapias com óleos essenciais, porque a gente consegue ter um grau terapêutico muito alto, muito elevado. Então, as terapias, elas têm um maior sucesso com a utilização dos óleos essenciais, que tem esse grau de pureza, esse grau, né, de qualidade, tá bom? E falando também sobre o CPTG, a doTERRA é a única empresa no Brasil que tem a permissão da Covisa, né? Passa por todos esses testes, né? Da Anvisa, da Covisa. A Covisa é a empresa que regulamenta os alimentos, né? As coisas que são permitidas e serem ingeridas no Brasil, e a doTERRA é a única empresa de óleos essenciais no Brasil que tem essa permissão para ingestão dos óleos essenciais, tá bom? Então, às vezes você vai ouvir as pessoas dizendo, mas o nosso óleo essencial é puro, pode ingerir, né? Não ingiram óleo essencial se ele não tiver passado por essa certificação, tá? Porque pode sim ser, né, puro, pode ter até ser puro totalmente, mas às vezes os óleos essenciais eles podem ser contaminados no processo. E a doTERRA ela tem esse certificado, esse CPTG, ele passa por um processo, até vou mostrar aqui para vocês, em que eles têm teste desde que eles colhem a planta, quando tiram a primeira amostragem, quando eles tiram as primeiras amostras do óleo essencial, quando ele chega na doTERRA, então ele passa por vários, né, testes, ele passa por mais de 50 testes, aqui tem alguns, né, que a gente fala, que está escrito aqui nesse slide, alguns deles, e inclusive depois que ele é envasado, eles tiram amostras, né, dele já na garrafa, daquele lote todo, para ter certeza de que ele continua com a mesma qualidade daquele óleo essencial que foi extraído lá no local, né, lá no local da extração, da destilação do óleo essencial. Então, para que realmente o óleo essencial que chega até a gente, esse vidrinho, tenha o mesmo produto, sem contaminação nenhuma, daquele produto que saiu lá da destilação, tá bom? Isso é muito legal a gente saber. E aí, alguns benefícios do nosso kit família, né? Ó, a gente fala aí sobre os óleos para a saúde, e eu falei também sobre essa questão da questão emocional, e eu acho muito legal isso, porque quando a gente equilibra o nosso, né, os nossos hormônios, o nosso emocional, a gente tem mais chances de ter sucesso nas nossas terapias também, nos nossos tratamentos, né, quando a pessoa tem alguma doença já. Então, quando ela tem um equilíbrio emocional, tudo fica, o corpo, ele entra numa sinergia, e eu estava estudando hoje detalhes sobre isso, é muito legal como o nosso corpo trabalha, como os nossos hormônios trabalham para que a gente que o nosso corpo se autocure, se restabeleça, volte ao funcionamento mais normal possível. Então, é muito legal quando a gente consegue entender que um óleo essencial, quando ele é inalado, que é o simples fato de você pingar uma gota na sua mão e inalar, ou abrir o frasco, porque você pode abrir o frasco e inalar ele mesmo no frasco. Ele já está funcionando. 20 segundos ele está no nosso sistema límbico, ele começa a acionar no nosso sistema olfativo, ele já aciona, né, no nosso corpo, os mecanismos, nossos hormônios, e ele vai fazendo com que isso converse dentro do nosso organismo e ative ele deixa os nossos hormônios, o nosso corpo ativado no sentido de, vamos trabalhar, tem alguma coisa que a gente tem que fazer, então ele vai buscar o que ele tem que fazer. E é muito legal isso. Esse equilíbrio, essa proteção,
essa coragem que ele nos traz, né? A gente tem óleos essenciais que nos deixam mais alerta, tem óleos essenciais que ajudam a acalmar os nossos sentimentos, né? Trabalham no sistema nervoso central, ali acalmando nosso ânimo, acalmando aí as nossas irritações, né? Então, pode trazer foco, energia, clareza. Tudo isso a gente pode ter inalando um óleo essencial. Né? Nem falei sobre ingestão, estou falando sobre inalação, sobre a gente pingar uma gotinha ou cheirar no frasco e inalar, né? E ter esse benefício aí, que é o benefício aromático do óleo essencial, tá bom? Então, olha aí quanta coisa a gente consegue com os óleos essenciais. Aqui é uma amostra, tá? De algumas coisas que a gente consegue com os óleos essenciais, mas quando a gente estuda um a um, a gente vê como é profundo, né, as coisas que a gente pode, né, o que a gente pode conseguir, né, os efeitos que a gente pode conseguir com o uso constante da inalação dos óleos essenciais. Inclusive, o Dr. David Stoyer, que é um pesquisador, né, um médico PhD muito renomado, e ele é um pesquisador dos óleos essenciais há muitos anos. Inclusive, ele faz parte, né, da equipe de pesquisa da Doterra hoje. Ele fala que o óleo essencial de laranja, ele tem um poder muito grande para ajudar as pessoas que têm ansiedade e depressão, principalmente, né, quem tem depressão, a sair da depressão. Eles fizeram um estudo que as pessoas que utilizam o óleo de laranja todos os dias, inalando o óleo de laranja, não estou falando de passar na pele, não estou falando de tomar o óleo de laranja, não estou falando de nada desse tipo. Não estou falando de massagem, não estou falando de técnica nenhuma absurda, nada que ninguém possa fazer. É pegar o frasco de laranja, e isso pode ser feito com tangerina também. Deixa eu ver se eu acho uma laranja aqui. Abrir o frasco e inalar. Ou passar na mão, né? Como eu já fiz antes, coloca uma gotinha na mão e inala na mão em formato de concha. Coloca no difusor também, né? Tem vários, o difusor pessoal também, são formas de a gente utilizar ele aromaticamente. Mas eles fizeram uma pesquisa que uma pessoa utilizando, fazendo essa técnica todos os dias de manhã, inalar o óleo essencial de laranja e pensar em coisas boas, pensar nas suas qualidades. Até ele fala sobre um exercício, né, de fazer colocar post-it no espelho para que você possa visualizar aquelas qualidades, você escrever suas qualidades e pensar nelas todos os dias, inalando o óleo essencial e escrever mais uma qualidade. Eles disseram que eles fizeram um teste com algumas pessoas e realmente pessoas que tomavam, inclusive tomavam, faziam tratamentos para depressão, conseguiram se livrar realmente do processo de depressão, né? Por conta de utilizar, né, o óleo essencial aromaticamente. Imagina a potência e né, o benefício que a gente pode ter só usando aromaticamente. Se a gente só pudesse usar aromaticamente os óleos essenciais, a gente já teria muitas coisas para fazer com eles, né, com esse kit aí. E aqui eu coloquei algumas formas de a gente utilizar, né, que é a inalação, as principais formas. Eu já falei sobre difusor, falei sobre a gente usar na palma da mão, sobre inalar no próprio frasco. Essa imagem ficou para cima. Mas a gente pode também utilizar ele na pele, pode utilizar ele em massagens, pode aplicar sobre a área que a gente precisa que ele funcione, que ele haja. E a gente pode aplicar ele com loções hidratantes, pode diluir no óleo carreador, que é o ideal, né, quando a gente vai aplicar na pele, principalmente porque existem alguns óleos que eles são mais fortes e eles precisam dessa diluição, e também porque a questão, quando a gente dilui o óleo essencial para aplicar na pele, quando a gente usa o óleo carreador, que a gente chama, né, os óleos vegetais, a gente fica com ele mais tempo agindo sobre a pele. Então, se eu tenho algum problema digestivo e eu quero usar o óleo essencial para me ajudar, né, na digestão, sei lá, estou com gases, com alguma coisa assim, eu posso utilizar o óleo essencial, posso usar, por exemplo, o Zengest, né, que é o nosso mix para digestão, ou peppermint, ou laranja mesmo que eu queira usar. Eu coloco algumas gotas do óleo essencial, coloco algumas gotas, uma pequena quantidade de óleo carreador e eu faço a massagem no local, né? Então, sobre o meu abdômen. Eu tenho, sei lá, gases, então eu passo sobre o meu abdômen e ele vai agir naquele local ali, então ajudando o meu intestino a funcionar de uma forma mais saudável.
E aí também, como eu já falei, né, a gente tem essa opção de utilizar ele como flavorizante ou como saborizante, né, e usar ele em ingestão também. Posso usar ele nos sucos, na água, que eu trouxe um copo d'água, eu sempre tenho uma aguinha comigo. Gosto muito de usar o laranja, né, ontem ainda estava usando, ou limão, o tangerina também, que são óleos que os cítricos são ótimos para o bem-estar, ótimos para a digestão, ótimos para a gente se sentir melhor. E eles são muito gostosos para utilizar na água, além de deixar a gente mais animado, mais energizado, né? Eles são energizantes. A gente pode usar para saborizar a água, né? E principalmente para quem está num processo de desmame do refrigerante, aí fica uma dica muito legal. Utilizar uma água na água mineral com gás, né? Se a pessoa já está acostumada a tomar muito refrigerante todos os dias, fazer o desmame, né? Que é quando a gente vai tirando, vai deixando de usar uma água mineral com gás, com algumas gotinhas de lemo, com algumas gotinhas de óleo cítrico, é ótimo para substituir o refrigerante, né? E aí tem uma bebida mais saudável, né? Muito bem. Aqui, eu não sei se alguém tem alguma pergunta antes de a gente passar aqui para essa parte, que eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos óleos. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, a Flávia perguntou: meu filho tem verruga, posso pingar o On Guard nela? Precisa de diluição e o orégano também serve? Sim, Flávia, os dois servem, tá? Tanto o orégano quanto o On Guard são ótimos para tirar verrugas. Aí, quando a gente fala de criança, sempre use diluído, tá bom? Quando a gente fala de criança, idosos, bebês, sempre, né, crianças pequenas, sempre usar o óleo essencial diluído na pele, tá? Para adulto, a gente até pode utilizar sem diluição, mas o óleo de orégano, ele é um óleo extremamente forte, a gente chama de dermocáustico, né? Então, ele pode dar alguma reação alérgica, ele pode dar uma sensação de queimor na pele, ele é um óleo quente, que a gente chama, né? Então, o ideal é sempre usar ele diluído, tá? Com criança, a regra é sempre diluir. Vai passar na pele, sempre diluir. A gente tem uma tabela de diluição, até não trouxe a tabela aqui para a aula, mas depois, se alguém precisar, que ainda não tem, ou pede no grupo, ou me chama, né, no WhatsApp ou no Instagram, e eu passo a tabela de diluição, para que vocês possam fazer essa diluição em casa e usar eles de uma forma, né, segura, tá bem? Que é o mais importante. A gente ter um óleo carreador, não necessariamente precisa ser o óleo de coco da Doterra, mas o óleo de coco da Doterra, além de ele ser fininho, fracionado, e ele ser bem fininho, quando a gente passa ele na pele, não fica aquela coisa gordurosa por exemplo, óleo de amêndoa, óleo de oliva, o azeite de oliva, né, que eles são mais gordurosos mesmo, ele tem mais essa sensação de gordura, de ficar mais gordurosa a pele. Ele é muito fininho, né, ele é absorvido muito bem pela pele, fica muito agradável na pele, não fica aquela sensação gordurosa, e ele não tem cheiro. Então, quando a gente vai misturar com os óleos essenciais, às vezes o cheiro, por exemplo, do azeite de oliva, ele não é muito agradável, dependendo do óleo que você vai misturar, então ele não fica um cheiro muito agradável. Mas é ideal a gente fazer essa diluição. Se não tem um óleo carreador, não tem um óleo de coco, não tem o óleo de amêndoas, o óleo de semente de uva, o de abacate, pode usar o óleo, o azeite de oliva, tá bom? Extra virgem de preferência, para aplicar na pele, mas usem um óleo carreador para que ele conduza o óleo essencial dentro da pele, né, para dentro da corrente sanguínea, que ele vai conduzir, e ele fica agindo por mais tempo naquele local, né? Eu por exemplo, bati a minha mão, meu pé, a perna, em algum lugar, eu preciso passar o óleo essencial, passa o óleo essencial, né, diluído no óleo carreador, que ele vai ficar mais tempo agindo naquele lugar ali, e aí ele vai melhorar mais rápido, tá bom? Aqui eu vou passar rapidinho, porque nosso tempo já está indo, mas algumas utilidades do lavanda, né, e de cada um dos óleos, tá bom? Óleo de lavanda, ontem a gente ainda falou sobre isso, ele é ótimo para a gente usar em queimaduras, né? É uma das coisas, além da ansiedade, que ele ajuda a acalmar, né? O óleo de lavanda, ele é um ótimo óleo calmante,
ele pode ser usado para alergias, né? Ele pode ser usado para queimaduras. E qualquer problema que a gente tiver de pele, irritação, alergia, picadas, a gente pode utilizar a lavanda, porque ele tem esse efeito calmante na pele, assim como ele tem esse efeito calmante no nosso sistema nervoso, tá bom? Agora, tem um detalhe. As pessoas que têm sentimentos de ansiedade, depressão, eles podem utilizar o lavanda em ingestão, porque ele funciona de uma forma diferente ingerindo, né? Ele ajuda no nosso organismo, ele ajuda a nos dar mais ânimo, mais disposição, a gente ficar mais feliz. É interessante isso, né? Que um óleo, ele tem tantas propriedades que, ao mesmo tempo que ele pode ser um calmante, ele pode nos ajudar a tirar esses sentimentos depressivos, né? Sentimentos de ansiedade. Então, conforme a utiliza, o que a gente quer, né? Eu sempre digo assim, o que você quer, qual é o que você quer atingir, qual é o propósito, para que você quer usar o óleo essencial? E aí a gente vai pensar em qual óleo a gente vai usar e como a gente vai usar, né? Quando a gente fala de sentimentos, de emoções, a gente sempre vai pensar na forma aromática, no uso aromático. Quando a gente fala em pele, né, em alergias, em algum mal-estar, alguma dor, a gente vai pensar em uso tópico, né? Então, tem essa diferença, né? É legal que a gente tem na nossa caixinha também, que vem alguns usos, né, dos óleos essenciais, e vem essas letrinhas aqui, ó, de aplicação. Quando ele pode ser usado aromático, ele pode ser usado topicamente, e o N é quando ele não necessita de uma diluição, ele tem um uso normal, né? Ele é neutro, ele não tem uma necessidade de uma diluição para aplicar na pele, né? Porque ele pode ser aplicado topicamente, então ele não precisa necessariamente de uma diluição. Esse N aqui, ele pode ser usado normalmente, sem diluição, tá bom? Peppermint, né? Ou hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, não passou aqui ainda, né? Ele é muito utilizado nos processos aí respiratórios, né? Pro sistema respiratório, para enjoos, para dores de cabeça. Ontem ainda eu estava falando sobre o meu marido que ele tinha muita dor de cabeça, né? E ele hoje não fica sem peppermint, porque ele diz que além do peppermint ajudar quando ele tem dor de cabeça, quando ele não tem dor de cabeça, ele utiliza para melhorar a respiração, para oxigenar o cérebro, né? E também para ficar com mais foco, porque ele trabalha com TI, então ele precisa ficar focado, né? Precisa ter atenção no trabalho dele, então ele gosta muito de utilizar o Peppermint. Então aí vai essa dica para quem está estudando, quem precisa ficar mais desperto, para quem precisa de concentração, Peppermint é ótimo. Como a gente vai usar? Inalando, tá? Quando fala de concentração, de disposição, é inalação, tá? A gente pode aplicar? Sim, pode aplicar ele. É muito bom aplicar ele no pescoço, né? Na base do pescoço, nas costas. E ele ajuda também ele dá aquela sensação de refrescância. Então, mulheres que têm calorões da menopausa, é muito bom utilizar o peppermint, né, para refrescar. É ótimo, tá bom? Já vi muitas pessoas utilizando, pessoas próximas a mim, e no caso da diarreia, aí você precisa fazer o uso ou tópico, dependendo se for criança, né? Vai utilizar ele tópico sobre o estômago, ou vai utilizar ele, em adulto, pode utilizar ele ingerindo, tá bom? Ele é muito bom para indigestão, muito bom para enjoos, muito para toda essa parte do sistema digestivo e para a parte também essa parte aromática, né? De ficar mais atento, de ficar mais desperto. O óleo essencial do peppermint, ele é muito bom para circulação sanguínea, ele ativa a nossa circulação sanguínea. Então, quando você tem uma dor de cabeça e você aplica ele sobre as têmporas, como eu falei ontem, e aqui eu vou deixar de novo essa dica, você aplica ele sobre as têmporas, o que acontece? Aonde você aplica, ele vai ativar a circulação naquele lugar, então vai ajudar, né, a diminuir a pressão, né, na cabeça. Por exemplo, quando a gente está com dor de cabeça, que a gente fica com muita pressão na cabeça, né?
ele ajuda, então, a diminuir essa pressão. Você pode aplicar uma gotinha na mão, colocar uma gotinha no céu da boca, deixar esse óleo essencial entrar, né? Você vai fazer, ele vai começar a agir, e você pode colocar uma gotinha na têmpora aqui, essa mesma gotinha, né? Olha só, passo com o dedo, com o indicador na têmpora, pego o restante que tem aqui, passo atrás, porque ele vai também ajudar. Uma coisa que eu gosto de fazer é passar ele, né, mais já na cabeça, assim, dentro, nos cabelos mesmo, parece que ele vai me ajudando a, quando eu tô com muita dor de cabeça, quando eu faço isso. Ele ajuda, então, essa circulação sanguínea e ajuda a diminuir muito rápido o processo, né, quando a gente tá com dor de cabeça. E você vai inalar ele para ajudar, então, a abrir o sistema respiratório, a ativar também a questão, a oxigenação das células, tá bom? Uma pergunta aqui, deixa eu ver. Sim, pode ser utilizado na água, pode ser utilizado na cápsula, tá? O hortelã-pimenta é bem tranquilo de usar. É como se a gente fosse tomar o chá, né? Vocês nunca tomaram chá de hortelã? É a mesma coisa, tá bom? A gente vai utilizar ele interno para esses problemas digestivos, ser adulto, né? Para criança, a gente sempre usa tópico. Lemon. Aí tá um dos nossos queridinhos, né? O lemon, ele é perfeito para fazer limpeza de tudo. Aí eu já fiz esse teste, gente. Fogão sujo, limpeza na pia, na cozinha. Passa onde tem gordura, passa o limão, ele desmancha tudo que é gordura. Então, imagina dentro do nosso organismo. Tá? Não vou falar aqui, não vou me deter em doenças, já falei que eu vou evitar de falar de doença, mas a gente vai falar de limpeza. Vamos fazer a limpeza do nosso organismo, vamos limpar nossos rins aí, vamos usar o lemon, vamos usar ele para desintoxicar, tirar as gorduras de dentro do nosso corpo, tá bom? Toda a gordura que a gente vai consumindo, vai ficando no nosso corpo, a gente pode tirar com o lemon. A gente pode fazer essa gordura se desmanchar com lemon. Mas não esqueçam, né? A gente vai tomar o lemon, mas precisa tomar muita água também, né? Porque a gente precisa, o nosso corpo precisa de água para o bom funcionamento. Olha aí, o meu queridinho, On Guard. O On Guard é a nossa mistura de proteção. Mistura por quê? Porque ele tem vários óleos essenciais dentro dele, tá bom? E esses óleos que aí são a laranja, a canela, o cravo, eles ajudam, a sinergia deles junta ajuda na nossa imunidade. Por isso, ele é a nossa mistura de proteção, porque ele vai ajudar o nosso organismo com dar o suporte imunológico que a gente precisa para as nossas defesas, para que as nossas defesas fiquem lá prontinhas para combater caso alguma coisa queira entrar no nosso organismo, tá bom? E aí, por isso que ele funciona no caso das verrugas, né, que são vírus, a verruga ela é provocada por um vírus, né, ele funciona então em vários casos aí de proteção, no caso. Gosto muito de dizer que a gente, usando ele para proteção, bem provável que a gente não vá, né? A gente vai deixar as nossas barreiras erguidas ali, os nossos soldadinhos da defesa do organismo prontos para atacar, para contra-atacar, né? Se alguma coisa quiser entrar no nosso organismo. E aí tem ali, ó, a aplicação dele é aromática, tópica, UI, que não tinha aparecido antes aqui, que é o interno, acho que tinha aparecido, né, no peppermint e no limão apareceu, que é o uso interno, que a gente pode utilizar ele, inclusive, quem não gosta do gosto dele, que é muito forte, né, porque o sabor dele é forte, por conta da canela e do cravo, pode utilizar ele numa cápsula, tá bom? Eu utilizo aqui em casa, e eu faço a ingestão dele com a cápsula, ou eu coloco no chimarrão, pode colocar ele no chá, tá? Então, dependendo de como a gente vai usar, então a gente vai definir como, né, de que forma a gente vai fazer o uso dele, se vai fazer o uso aromático, vai fazer o uso tópico ou interno. Para as crianças, o uso, aplicação dele tópica nas solas dos pés é maravilhosa. Por quê, né? Eu já falei sobre isso também ontem, agora estou me lembrando das coisas que eu falei. Porque a nossa sola dos pés, os nossos poros, eles são maiores, eles agem como se fosse uma esponja absorvendo tudo. E eles levam para todos, ele tem, né, vários meridianos, ele leva para todo o corpo, tá bom?
Então, ele espalha, ele conduz, né? A sola dos pés, ela absorve o óleo essencial e ele faz essa condução, então, para o resto do corpo. E ele vai lá dentro do nosso organismo, ele vai lá conversando com o nossos sistemas do nosso corpo e ele vai encontrar aonde ele precisa agir. E vai ajudar, então, no suporte, aí, na defesa, né, do organismo. Então, para as crianças, usar ele diluído no solo dos pés, ó, 10. Pode usar todo dia. Principalmente nas épocas de mudança de temperatura, né, que as crianças costumam ficar resfriadas, coisa assim, então é muito bom ele para proteção. O frankincense, que é o rei dos óleos, né, é um óleo maravilhoso para o nosso sistema nervoso central. Então, todos os tipos de coisas que a gente precisa proteger o nosso cérebro, o bom funcionamento do nosso sistema nervoso, a gente pode utilizar o frankincense, tá bom? E aí também tem a aplicação dele aromática, tópica e não precisa de diluição, tá? O frankincense, ele é um óleo também que é tranquilo, ele não necessita de diluição. Inclusive, a gente pode utilizar ele direto para quem tem problemas do sistema nervoso central, a gente pode utilizar ele direto no topo da cabeça mesmo, ou pode utilizar ele aromaticamente no difusor, pode utilizar ele na inalação, que ele age muito rápido. Eu já vi pessoas passando mal e utilizarem ele, e foi muito, muito rápido o efeito. Brief, né, a mistura respiratória, aí protege o nosso sistema respiratório contra todas aquelas coisas que a gente não gosta, as ites, né, todas as ites e as alergias. Ele trata muito bem esses problemas, tá bom? Então, aplicando ele topicamente, porque olha ali, ele tem, esse a gente não tem uso interno, é aromático e tópico, e ele apresenta uma certa sensibilidade, então a gente precisa fazer uma diluição, mesmo que seja uma pequena diluição, mas precisa fazer, até porque ele vai ficar agindo mais tempo sobre a pele. Lembra que eu falei, quando a gente dilui, ele fica agindo mais tempo, ele demora mais tempo para evaporar, ele cria uma camada, uma película protetora ali, e ele demora mais tempo para ele evaporar, né? Para ele sair da nossa pele. Então, ele vai ficar mais tempo agindo sobre a pele, porque essa camada do óleo vegetal, ela faz essa proteção. Então, aplicar sobre o peito ou sobre os pulmões é ótimo para ajudar no sistema respiratório. E fazer a inalação, né, o uso aromático dele, para ajudar a abrir as vias respiratórias, né, as vias aéreas, e ajudar a respirar melhor, né? Quem tem problemas de congestão nasal, ele é perfeito, muito rápido. Melaleuca, então aí está o nosso antibiótico natural, né? As pessoas têm eu falei ainda sobre isso também, que as pessoas elas têm um pouco de medo de utilizar o melaleuca por conta do efeito bactericida que ele tem, né, de ser um antibiótico, mas ele é um ótimo óleo para que a gente tenha em casa e utilize aí na pele, né, contra acne, contra coceiras, cortes, para cicatrização, dor de ouvido, né, passar ele topicamente. Nunca, gente, nunca usem um óleo essencial nenhum dentro do nariz, dentro dos ouvidos, né? Nunca pingue e nunca use dentro dos olhos, tá? Nunca pingue nos olhos ou muito próximo dos olhos, porque arde, tá? Qualquer um deles vai arder, mesmo que seja lavanda, vai arder. E se por acaso vocês tiveram, né? Às vezes a gente faz isso, coloca o peppermint na mão e vai inalar, passou ali na têmpora e vai inalar e aí coloca a mão perto do olho. Uma dica aí que isso funciona também muito rápido, é a gente passar um óleo carreador, tá? De preferência o óleo de coco, né? Porque daí ele não vai arder, não vai contaminar, né? O olho não vai ter esse problema. Você passa o óleo de coco, né? Se passou, por exemplo, passou peppermint no olho, tá ardendo, começa a arder, passa o óleo de coco então no olho e ali sobre o olho, e ele vai já tirar, ele vai diluir, né, e vai tirar essa ardência. Eu vi algumas perguntas aqui. Tem colocado um guarda no chá? Sim, um guarda é maravilhoso no chá. Nas bebidas também,
quem gosta de fazer shake, essas coisas assim, ele ajuda também porque os óleos de canela e o de cravo são termogênicos, então é os mesmos óleos, praticamente é uma combinação muito parecida com o Smart Sasse, e são óleos termogênicos, ajuda então a acelerar o metabolismo também. Curei minhas unhas com melaleuca, agora posso pintar as unhas com francesinha. Perfeito, exatamente isso. O melaleuca é ótimo para isso, para unhas, para micoses, né? Para esses problemas aí, tá bom? Uso aromático, tópico, e ele não precisa de diluição, apesar de eu sempre indicar diluição, porque eu acho que a diluição faz com que a gente use por mais tempo o benefício do óleo ali. Deep Blue. Gente, o Deep Blue é assim, ó, é uma coisa incrível. Quando a gente tem alguma dor, eu tinha muita dor no meu ciático, porque eu tinha tido um problema, eu tinha tido uma queda, e eu fiquei muito tempo com dor no meu ciático, por causa da forma que eu estava caminhando, né, errada, por conta da dor da coluna, que eu tinha caído e machucado. Enfim, e quando eu conheci o Deep Blue, que eu experimentei o Deep Blue pela primeira vez, gente, foi como tirar com a mão a dor. É muito bom. Deep Blue, uso tópico e ele precisa ser diluído, tá? Esse S da sensibilidade ali, apresenta sensibilidade e precisa de diluição, tá bom? E claro, para fazer massagem no local da dor, ele é maravilhoso, mas precisa botar a diluição, porque senão você vai gastar muito Deep Blue de uma vez só. Eu conheço uma pessoa que colocou, porque sente que melhora, né, a dor, a pessoa queria botar mais Deep Blue para passar bastante onde ela estava sentindo dor. E não precisa disso, gente. 1 gota, 2 gotas de Deep Blue numa colher de sopa de óleo carreador, dá para passar bastante parte aí do corpo, aí, dá para passar numa perna inteira e tirar a dor, as dores muscular, dor, né, de hematomas, inclusive para dores de cabeça, quem tem muita enxaqueca, o Deep Blue, ele é excelente para esse tipo de dor, tá bom? Cãibra, nossa, eu já tive cãibra e passei ele, e na hora também ele passou a cãibra. Nunca tinha visto nada igual, eu já tive bastante cãibra, né? Nos pés, e olha, o Deep Blue é incrível. Copaíba, nosso ouro líquido da Amazônia. Gente, ninguém tem copaíba igual a copaíba do Brasil. Em lugar nenhum no mundo, nesse mundão, né? A gente tem um óleo maravilhoso aí, um anti-inflamatório natural, que ele ajuda na cicatrização, ajuda na expectoração, ajuda em estresse, acalmar a mente, ele é ótimo também, calmante, um ótimo óleo para quem está muito estressado, para acalmar, né? Ele é um aterrador. Ele pode ser usado aromático, tópico, interno, é uma coisa que as pessoas não costumam falar sobre a copaíba, mas ele é muito bom. E ele apresenta uma sensibilidade. Apesar de ele ser um óleo bem tranquilo, também utilizar ele diluído é uma melhor forma de a gente ter os benefícios do copaíba. O Zengest, ou Digest Zen, né, que nos Estados Unidos é Digest Zen, para nós aqui é Zengest, ele é o mix que eu já falei antes, né, sobre isso, mas ele é o nosso mix para o sistema digestivo, tá bom? Então, azia, cólica, né, constipação, diarreia, dor de estômago, todas essas coisas que envolvem problemas digestivos, o Zengest, ele é perfeito para uso. Inclusive, pode ser usado em uso interno, tá? Aromático, ele também pode ser usado tópico e interno. Ele não precisa de uma diluição, ele é bem tranquilo, mas sempre que for aplicar para fazer massagem, é bom a diluição. Vamos lá, tangerina, e aí entra nos cítricos, né? Um óleo que ajuda no sistema imunológico, no metabolismo, ajuda no humor, ajuda a deixar a gente mais feliz por conta de limoneno, que eu falei, né? Que ele tem esse composto, que ajuda na renovação celular, ajuda na digestão, tanta coisa que ele ajuda, né? Ele é motivador, energizante, ele é ótimo para colocar na água, como eu falei antes. Pode ser usado aromático, tópico, interno, e ele não precisa de uma diluição. Mas aí vem um cuidado que a gente precisa tomar com os óleos cítricos. Quando nós formos aplicar o óleo cítrico na pele, tem que lembrar que o óleo cítrico ele é fotossensível. O que quer dizer isso? Ele pode reagir ao sol e pode ativar a melanina e pode provocar manchas na pele. Então, a gente não deve utilizar o óleo cítrico na pele e se expor ao sol. Se a gente vai aplicar na pele, aplica à noite, né? E no outro dia de manhã, se
conseguir, ou se precisar, remove, né? Se ainda tiver passado num creme, alguma coisa, remove ele de manhã. Mas usar na pele, sobre a roupa, sem problema. Usar aromaticamente, ele é perfeito para a questão de aumentar né, a nossa energia, a nossa motivação. Ideal para aplicar à noite. Deixa eu ver a pergunta. Perdi a pergunta. Vamos ver. Então, é ideal usar topicamente o cítrico sempre à noite. Sim, e isso é muito legal do cítrico, porque da mesma forma que ele age na pele, ativando a melanina, ele age ajudando a clarear manchas na pele. Tá? É muito louco isso. Eu digo assim, é louco porque um óleo que pode fazer a mancha, pode provocar mancha, ele pode tirar a mancha da pele, pode tirar manchas da pele. Só que ele precisa ser usado à noite, tá bom? Não deve ser usado durante o dia e se expor ao sol. Então, sempre que usar um óleo cítrico, quiser usar um óleo cítrico na pele, pense nisso, lembre que não pode se expor no sol, né? A pele diretamente ao sol, tá bem? É muito louco, né? Mas é muito legal isso. Ele é ótimo para utilizar na rotina de skincare, quem tem manchas na pele, mas usar ele à noite, sempre à noite, nunca durante o dia, no rosto, principalmente, tá bom? E aí vem o meu queridinho, sou apaixonada por esse óleo, é o Balance. O Balance, como o próprio nome dele já sugere, ele é um óleo de equilíbrio, né? Equilíbrio do quê? Né? Das nossas emoções. Ele é um blend que ele ajuda a equilibrar as nossas emoções. Ele deve ser usado de forma aromática ou tópica, nunca em ingestão, tá bom? O blend não deve ser ingerido. E ele não precisa de uma diluição, porque ele tem óleos tranquilos, óleos que a gente chama, né, de... que eles não trazem nenhum tipo de alergia, não provocam nenhuma alergia, nenhuma reação na pele. Ele é ótimo para ansiedade, hiperatividade, mudança de humor. Sabe aqueles dias que a gente está na TPM, que a gente quer matar um? Ele é maravilhoso para acalmar esse momento que a gente fica assim, muito agitada, tá bom? Balance de 5 não é vendido separado, não, só no kit, tá? E para comprar ele separado, ele vende o de 15 ml. No kit Brasil, ele vem o de 5, ou no kit grande, no família, vem o de 15, mas se for comprar ele separado, é só o de 15 mesmo, tá bom? Estresse, desânimo, confusão, quando a gente tá, sabe quando a gente tá com os nossos pensamentos, quando a gente tá confusa, cheio de coisas, ele é ótimo. Qual o melhor uso do Balance? Aromático, tá? Aromático ou tópico, pode passar tópico. Sabe o que a gente faz quando a gente quer acalmar os nervos, quando a gente quer usar ele? A gente usa como se fosse um perfume. Então, a gente vai usar... Onde que a gente usa perfume? Nos pulsos, né? A gente usa ele aqui, atrás da orelha. Pode botar ele atrás. Eu gosto muito de usar essa área do pescoço, atrás né, na nuca, né? Eu sempre esqueço essa palavra. Nuca, eu sempre falo na base do pescoço. Mas essa parte da nuca, ela é ótima para aplicar os óleos para o sistema nervoso, para acalmar, sabe? Quando a gente quer usar ele como calmante, como relaxante, é ótimo. Não pode tomar o Balance, tá? O Balance, ele não pode ser ingerido. Ele tem um óleo nele, que no composto, na composição, porque ele é um mix de óleos, tem um óleo nele que não deve ser ingerido, tá bom? Mas ele é ótimo para usar. Uma coisa que as pessoas pensam, eu vou morrer se ingerir. Não, gente, não é veneno. Claro que é aquela coisa, né, entre a dose, entre como é que é o remédio e o veneno, é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, mas ninguém vai morrer tomando uma gota de óleo essencial. Só que o uso constante, claro, pode provocar alguma irritação no nosso intestino, nosso estômago, enfim, né, dentro do nosso ali no... Esse comentário engraçado. E aí, ninguém vai morrer tomando uma gota de Balance, mas não deve ser ingerido, tá bom? Ontem ainda falei sobre isso, sobre a questão da ingestão, né? Que para a gente realmente ter alguma intoxicação com óleo essencial, a gente precisaria tomar muito mais do que uma garrafinha de óleo essencial, tá bom? E aí, no uso aromático do Balance, ainda a gente pode utilizar ele
na palma da mão e fazer a inalação profunda, tá? Inala, deixa ele entrar, deixa ele agir, silencia a mente, deixa ele ir agindo. E pode aplicar também um lugar que eu gosto muito de aplicar quando eu tô muito ansiosa, quando eu tô muito assim, nos dias de TPM, aplicar no coração. Eu acho que é ótimo para acalmar, tá? E usar no difusor, né? Tanto no difusor aromático, assim, no colar difusor, quanto no difusor de ambiente, né? Deixar ele no lugar que você... Sim, para ver como não mata, né? A gente tem que ter cuidado, claro, porque tem alguns óleos que eles não são muito bem, como que fala, metabolizado no fígado, tá bom? Então, é por isso que a doTERRA faz essas legendas, né, dos óleos essenciais. Mas, porque o que acontece? O óleo essencial, ele entra no nosso organismo e ele precisa ser metabolizado. Ele leva de 4 a 6 horas máximo para sair do nosso organismo. Mas o tempo que ele está ali, ele está agindo, né? Então, pode sim, sobreviventes dos óleos essenciais, sim. Mas por que ela criou, a doTERRA se preocupou em colocar essas legendas? Porque a gente não faça ingestão de óleos que não vão ter uma boa metabolização ou que vão prejudicar o nosso organismo, tá bom? Então, o uso excessivo dele pode prejudicar, né? Pode fazer com que o organismo comece a ter na hora de metabolizar, pode, né, proporcionar algum tipo de reação, algum mal-estar, entendeu? Mas, como eu disse, eu já vi pessoas, né, nem vou falar, deixa assim, tomar alguns óleos que não devem tomar, e estão vivas também, então tudo bem, mas é aquela coisa, a gente sempre ter o cuidado, tá bom, gente? Por isso que a gente faz essas classes, porque quando as pessoas estão começando, elas têm dúvidas, e às vezes as pessoas não querem perguntar, né? Perguntem por seu líder, perguntem para a pessoa que trouxe você para a doTERRA, que vendeu o óleo para você, ou que cadastrou você na doTERRA, porque o consultor que trouxe você, apresentou o mundo dos óleos essenciais, ele é responsável por te ajudar, né? Se ele não sabe, tem líderes acima que sabem. A gente está aqui para isso, tá bom? Aquela frase do você se torna responsável por aquilo que cativa, né? Que é do livro do Pequeno Príncipe, ela funciona para a gente também, tá? A gente é responsável pelas pessoas que a gente ensina, que a gente traz nesse mundo dos óleos essenciais. Então, a gente tem essa responsabilidade de compartilhar com responsabilidade. Aqui, quero compartilhar aqui rapidinho com vocês, já passou o nosso tempo, mas o papo está muito bom, né? Eu adoro falar, gente, se deixarem eu falo por horas. Não quero mais tomar o tempo de vocês, mas quero dizer para vocês que é um dos motivos que me faz permanecer na doTERRA. Eu contei o motivo que fez eu entrar na doTERRA, né? Eu comprar os meus óleos essenciais. E esse é um dos motivos pelo qual eu tomei a doTERRA como minha causa, né? Os projetos sociais da doTERRA. Né? Essa preocupação que eles têm de, além de trazerem os óleos mais puros para a gente, é de trabalhar nas comunidades, levando esperança, levando qualidade de vida, tirando essas pessoas da pobreza. Nos locais onde o povo, essas comunidades extraem os óleos essenciais, aquelas pessoas que realmente botam a mão na terra para plantar, para cuidar, para colher as plantas, para tirar o óleo essencial. E eles fazem através da Fundação Healing Hands da Terra, eles fazem esses projetos humanitários, de ajuda humanitária para essas comunidades pobres, porque realmente tem comunidades, a gente não consegue imaginar, né? A gente tem tantas coisas boas no nosso redor, a vida que a gente leva, que a gente não consegue imaginar as pessoas não tendo água, né, para viver, não tendo hospitais para cuidar das pessoas, não tendo escola para as crianças. A gente não consegue imaginar isso, mas existem esses lugares, e a doTERRA trabalha com projetos humanitários nesses lugares. E eu fico com meu coração cheio de gratidão por existir essa empresa que trabalha com essas pessoas, que tira essas pessoas da pobreza e que dá essa possibilidade de eles terem uma vida mais humana, de eles terem as coisas que a gente tem facilmente. Eles levam essa esperança para esses lugares.
tá bom? Um membro da doTERRA, uma pessoa que vem para a doTERRA, que trabalha tanto como consultor, quanto quando ela usa os óleos essenciais, é uma pessoa que tem interesse em saúde, ela tem um interesse pelo humano, pelo ser humano, né? Se você tem esse interesse em trabalhar com isso, quer ser um consultor, quer trabalhar com isso, vem com a gente, né? Construir esse mundo melhor, vem com a gente, tá bom? A doTERRA ainda é um bebê no Brasil, tem só 2 anos aí, e a gente tem muito ainda para crescer, muito para levar óleo essencial para o povo brasileiro, para as famílias. O nosso maior desafio é fazer com que os olhos cheguem às pessoas, que essas informações cheguem às pessoas e elas tenham essa capacidade de cuidar da sua família de uma forma mais natural. E esse é o meu lema, essa é a minha causa, é por isso que eu estou aqui, porque eu quero que mais pessoas tenham esse conhecimento, consigam usar os óleos essenciais, né, para o seu benefício, consigam compartilhar isso com outras pessoas e que mais pessoas tenham esse conhecimento, mais pessoas, que os óleos essenciais cheguem na casa de cada uma das famílias do Brasil. Gente, muito obrigada por vocês estarem comigo aqui até agora. Eu li todas, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Se vocês ficarem com dúvidas, me chamem depois. Eu tenho o maior prazer de ajudar, de tirar as dúvidas. Vocês são uns amores. Muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui comigo. As suas escolhas de hoje determinam o resultado da sua vida amanhã. E foi por isso que eu falei naquele post que a gente precisa cuidar da nossa saúde para não ter que cuidar da doença. A gente usa o óleo essencial para prevenir e não, né? Não para curar. É isso. O nosso lema é esse: é prevenir, é prevenção, é saúde. Tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Muito obrigada, uma boa noite. Compartilhem depois esse vídeo com umas pessoas que não assistiram, que querem saber sobre óleos essenciais. E se precisarem de ajuda, estamos aqui para ajudá-las, tá bom? Boa noite.